Capítulo 21. A coruja que ensina. Sara e Sete sentaram no alto da árvore. Você acha que seus pais sabem sobre este lugar? Perguntou Sara. Não tenho certeza, mas acredito que se soubessem, eles provavelmente estariam achando coisas para eu fazer, para não ficar desperdiçando o tempo aqui. E acho até que nem descobriram que eu vou a algum lugar depois da escola. Sara sentou, encostando-se na árvore e puxou as pernas perto do peito. E então pôs sua jaqueta sobre as pernas. Ela sempre ficava fascinada pelas histórias que Sete contava sobre sua vida em casa. Era difícil para Sara imaginar ter pais tão severos. Não que Sara não tivesse responsabilidades. Ela tinha muitas, mas sempre pareceu que era importante para seus pais que ela tivesse uma vida boa e agradável. Ela nunca sentiu que eles estivessem tentando ficar entre ela e uma boa vida. Eles não tinham ideia fixa de fazer a vida de Sara ser perfeita, nada disso, mas também não ficavam no caminho. Parecia que os pais de Sete deliberadamente faziam sua vida difícil, como se uma vida dura fosse fazê-lo melhor, ou mais forte, ou coisa assim. Nós só temos que nos divertir tanto quanto possível enquanto podemos, Sara, disse Sete. Bem, esse é um momento bom como qualquer outro, pensou Sara. Aí vai, Sara engasgou. Ela simplesmente não achava as palavras para começar. Salomão estava ciente da dificuldade de Sara. Sara, Salomão disse em sua mente, você está preocupada que Sete a desaprove? Pode ser, Sara disse em voz alta. Pode ser o quê? Perguntou Sete. Sara estava tão concentrada no que Salomão poderia dizer que ela nem percebeu que Sete tinha falado com ela. Sara, em vez de ficar preocupada com a aprovação de Sete, pense no valor do que está dando a ele. O medo de Sara desapareceu. Uma corrente de memórias maravilhosas percorreu a mente de Sara enquanto ela percebia naquele momento o valor extraordinário que ela descobriu ao conhecer Salomão. Claro, disse Sara em voz alta. Claro o quê? Disse Sete. Sara, você está começando a me assustar. Sara retornou sua atenção para a casa da árvore e para o amigo sentado à sua frente. Bem, Sete, você está pronto para o próximo capítulo da minha vida estranha, mas maravilhosa? Sete sorriu. Ele estava morrendo de curiosidade para ouvir mais sobre sua experiência com a coruja, mas ele decidiu deixá-la ter a iniciativa de prosseguir. Pode apostar que sim. Ok, aí vai. Lembra que eu contei como caí no gelo e como ouvi uma voz que disse, você esqueceu que não pode se afogar? Lembro. E de como eu vi aquela incrível coruja gigante? Sete acenou com a cabeça, impaciente. Bem, no dia seguinte eu voltei ao matagal para ver se poderia encontrá-lo novamente. E quando eu cheguei à mata, lá estava ele, pousado bem ali no poste da cerca, bem na frente do meu rosto. Eu já vi um monte de corujas, mas nunca assim tão de perto. Você ficou assustada? Sara respirou fundo, tomando fôlego. Não, eu não fiquei assustada porque tudo estava acontecendo tão rápido. Ele me disse, olá, Sara, está um dia adorável hoje, não? Sara falou lentamente, estudando a expressão de Sete e esperando por algum tipo de reação. Mas Sete estava quieto. E isso era ainda pior. Ela preferia que ele risse, então ela poderia fingir que estava inventando aquilo só para provocá-lo. Então poderiam apenas balançar na árvore e esquecer tudo isso. Continue, disse Sete lentamente. Bem, sua boca não se movia ou coisa assim, mas eu podia ouvir o que ele estava pensando. Ele sabia o meu nome e disse que estava esperando por mim. Ele disse que era um mestre e que eu sou mestra também. Ele conhece tudo, Sete. Ele é tão divertido e tão esperto e conversa sobre qualquer coisa que eu queira conversar. Ele diz que tudo está bem e que não importa o que aconteça em nossas vidas, é porque nós estamos fazendo acontecer. A boca de Sara estava tão seca que ela quase entrou em pânico. Ela tinha avançado demais para voltar atrás, mas ela estava paralisada para poder prosseguir com a história também. Ela nunca tinha contado nada disso para ninguém antes. Sara, não creio nisso. É esquisito demais. Eu não devia ter lhe contado. Não, Sara, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu quis dizer que é esquisito porque uma vez um pássaro conversou comigo também. Só aconteceu uma vez, e então depois eu pensei que tinha sonhado aquilo, ou alucinado, ou coisa assim. Eu nunca contei isso para ninguém. Teriam me achado louco.
Sara sentiu um alívio enorme. Verdade? Um pássaro conversou com você? Era um canário vermelho. Um dia eu estava caçando alguma coisa para o jantar. Nós costumávamos comer qualquer coisa que pudéssemos atirar ou prender. Sara murmurou. A vida dele era bem diferente da dela. E um dia eu estava sentado num toco no pasto, só esperando que algo aparecesse, e esse grande canário vermelho pousou na cerca bem perto de mim. Então eu mirei nele, e bem quando ele estava olhando para mim, eu atirei. Ele só caiu da cerca na neve. Era tão vermelho, deitado ali na neve branca. Eu fui ver de perto e pensei, caramba, por que eu fiz isso? É tão pequeno para comer. E eu me senti realmente mal. Pareceu um terrível desperdício. Uma lágrima rolou pelo rosto de Sete. Então o pássaro falou comigo. Ele até sabia meu nome. O que ele disse? Ele disse, Sete, não há motivo para sentir-se mal, porque não há desperdício e não há morte. Tudo está bem aqui, tudo está bem. Mas também ele foi o último ser em que atirei. Uau! Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas também. Isso parece muito com algo que Salomão diria. Sete enxugou o rosto com a manga e Sara fez o mesmo. E ambos ficaram aconchegados, sentados na árvore, sobrecarregados de emoção. Não disseram nada. Salomão circulou sobre a casa da árvore, aguardando para fazer sua entrada perfeita. Não haverá melhor momento que esse, disse Salomão, enquanto mergulhava do céu direto para baixo, como se fosse mergulhar no rio. Mas então ele se elevou rapidamente no último instante e subiu até a casa da árvore, e pousou num galho bem perto de Sara e Sete. Caramba, Luíse! Gritou Sete, saltando de pé. Luíse é um belo nome, mas Sara me chama Salomão. Sete deixou-se cair no banco como se suas pernas não pudessem sustentá-lo, e olhou para Sara extasiado. Sara sorriu e encolheu os ombros. O que posso dizer? Sara foi para a cama aquela noite sentindo contentamento além de tudo que já sentira antes. A emoção de ter Salomão de volta em sua forma física, que ela podia ver e tocar, era quase tão maravilhosa que ela nem podia acreditar. E coroando tudo, ter os seus dois melhores amigos no mundo, agora se conhecendo um ao outro, bem, simplesmente não poderia existir nada melhor que isso. E parecia óbvio para Sara que a apreciação de ambos era mútua. Sara encolheu-se fundo na cama e puxou as cobertas sobre a cabeça. Ela estava tão feliz. Capítulo 22. Vamos voar juntos. Sara acordou no meio da noite. Seu quarto estava muito escuro, e ela ficou deitada imaginando por que estaria acordada. Então, do outro lado do quarto, no canto de cima, ela notou uma luz branca suave. Mas que será isso? Disse Sara, sentando-se na cama e esfregando os olhos para tentar focalizar melhor. O brilho tornou-se mais intenso, e quando Sara abriu os olhos, ela pôde ver a essência de Salomão. Era como ver uma versão fantasma do seu bom amigo emplumado. Salomão, é você? Sara perguntou. Boa noite, Sara. Espero que não se importe de eu ter lhe acordado. Estava imaginando se você gostaria de vir voar conosco. Sim, claro. Pode apostar. Estou pronta. Conosco? Com mais quem? Sete está na casa da árvore agora. Ele está balançando na árvore. Está tão feliz que não consegue dormir. Pensei que seria uma boa oportunidade para um voo noturno. O que você acha? O coração de Sara estava tão feliz que ela pensou que fosse explodir. Ela nunca esqueceu os voos noturnos acompanhados por Salomão, mas já fazia algum tempo, desde a última vez. Nada em sua experiência antes ou depois jamais chegou perto da beleza desses voos. E agora Salomão estava convidando ela de novo, e o melhor de tudo, seu amigo Sete iria junto. Vista-se e vá até a casa da árvore, Sara. Sete ficará feliz em vê-la. Encontrarei vocês lá. Demais, Salomão. Nos veremos lá. Salomão desapareceu. Sara deslizou para fora da cama e vestiu-se silenciosamente. Ela lembrou de voar com Salomão e como tinha se sentido confortável com sua camisola, mesmo que fosse na metade do inverno. Ela não tinha certeza porque estava se agasalhando tanto, mas pareceu a coisa certa a fazer, pois estava certa de que estava menos de 4 graus lá fora. Ela silenciosamente deslizou a porta dos fundos, atravessou o quintal e foi para a trilha Tucker. Não havia luar e estava escuro,
Mas enquanto andava, os olhos de Sara ajustaram-se à escuridão e ela percorreu o caminho tão familiar, guiando-se ou sentindo o caminho pelas árvores. Ela sorriu ao perceber que, mesmo estando sozinha no meio da noite, ela não sentiu nem um pouco de medo. Ela ouviu um tipo de vupt nas árvores. Ela parou e aguçou os ouvidos, esperando ouvir novamente. Então, Sara sorriu. Bem como Salomão disse, Sete estava balançando na árvore. Sara ficou parada, oculta nas sombras. Como poderia mostrar que estava ali sem assustar Sete? Ela fez um copo com as mãos na frente da boca e chamou, tentando imitar uma coruja. Sete ouviu o som de coruja e ficou congelado no lugar. Sara chamou de novo. Salomão, é você? Sara ouviu Sete perguntar e riu baixinho. Sete fez um copo com as mãos e chamou de volta. Sara respondeu. Sete respondeu de volta. Quem é você? Arrulhou Sara, depois riu. Sete conheceu a voz de Sara. Sara, mas o que você está fazendo aqui? Eu devia lhe perguntar a mesma coisa. Sara riu. Desculpe pela imitação de coruja, mas eu não queria apavorar você. Eu não consegui dormir, Sara. Esse assunto de Salomão é tão incrível. Mal posso acreditar que esteja acontecendo. Fiquei imaginando se sonhei isso. Eu sei. A primeira vez que encontrei Salomão, eu acordei na manhã seguinte achando que tinha sonhado, ou que talvez tivesse enlouquecido. Eu nem contei para mais ninguém, porque tinha certeza que iam pensar que eu estava louca. Mas não é loucura, Sete. É maravilhoso. E é real. Eu sei. É legal, Sara. Mas é tão esquisito. Fico feliz que possamos conversar isso juntos. Tenho uma ideia que parecerá ainda mais louca. O que você quer dizer? Bem, Salomão me acordou há cerca de 1 hora e disse que você estava aqui na árvore e que se eu encontrasse você aqui, nós 3 poderíamos voar juntos. De cima de suas cabeças, Sara e Sete ouviram Salomão. Sara riu. Ela sabia que era ele. No entanto, por todo o tempo que Sara conheceu Salomão, essa era a primeira vez que ele fez o som de coruja. Ei, Salomão, disse Sara. Ela sabia que Salomão estava falando corujês para provocá-los. Boa noite, meus pequenos amigos de corujas. Estão prontos para vir voar comigo? Salomão voou para baixo até um galho logo acima deles. Sério, Salomão? Perguntou Sete, espantado. Podemos voar com você? Cara, nem posso acreditar. Sete, você já voou antes, não? Parece-me que posso recordar muitos voos na região rural olhando de cima as fazendas. Ah, você quer dizer voar em sonho. Ah, sim, eu costumava fazer isso o tempo todo. Na verdade, toda noite eu ia voar nos meus sonhos. Então, os sonhos pararam. Não tenho certeza, mas creio que foi por conta de algo que a senhora Gillian disse. O que foi que ela disse? Perguntou Sara. Ela disse que sonhar com voos era errado. O que poderia haver de errado em sonhar com voos? Sara admirou-se. São o melhor tipo de sonho que alguém poderia ter. Ela disse que sonhar com voos significa sexo. Disparou Sete e então ele corou. Ele nem acreditava que disse isso na frente de Sara. Sara corou também. Na noite seguinte, eu estava sonhando que voava, como sempre, sobre a fazenda e o lago e arredores. Então eu voei para dentro de uma caverna. À medida que voava, a caverna ia ficando cada vez mais estreita, mas eu continuei indo cada vez mais fundo nela, até que ela acabou numa estreita fenda, e lá estava eu entalado na fenda. E então, o que aconteceu? Sara perguntou. Acordei, e esse foi o último sonho que voei. Sara estava com os olhos arregalados. Salomão sorriu. Bem, Sete, eu acho que é hora de você se libertar da escravidão dessa caverna e da escravidão do que as outras pessoas pensam. Já é tempo de você voar novamente. Estou pronto. O que devo fazer? Sara, por que não explica para Sete? Bem, Sara hesitou, tentando relembrar as instruções do seu primeiro voo. Primeiro, você tem que realmente desejar voar. Ah, eu desejo. E então você tem que encontrar o ponto de sentir de voar. Sara continuou. O que você quer dizer com encontrar o ponto de sentir? Bem, tipo, você tem que lembrar como é o sentimento de voar, ou pensar sobre como é divertido voar. Isso é fácil, disse Sete, e num instante Sete e Sara sentiram um vupt dentro deles que lhes arrancou o fôlego, e eles foram acima, 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 até alcançarem o topo das árvores. Sara e Sete riram muito enquanto eles subiam cada vez mais alto,
e então flutuaram sobre o topo da árvore. Pensei que balançar na árvore era ótimo, mas Sara, isso é incrível. Sara estava radiante. Por mais que ela adorasse voar com Salomão, observar Sete voando pela primeira vez era muito melhor. Sara, vou deixar você mostrar a cidade para Sete esta noite. Conversaremos mais amanhã. Salomão voou para longe. Para onde? Sete perguntou com uma excitação na voz que Sara nunca tinha ouvido antes. Você pode ir para qualquer lugar que queira. Sara lembrou as palavras de Salomão para ela no seu primeiro voo. Vamos para a caverna, disse Sete, virando-se naquela direção. Sara seguiu logo atrás. Ela riu. É algo como voltar para o cavalo depois de ter caído. Ela achou engraçado que Sete quisesse voltar justo para uma caverna quando seu último sonho terminou tão terrivelmente entalado numa fenda numa caverna. É algo assim, respondeu Sete. Eles planaram pelo céu noturno, mergulhando perto do rio para rapidamente encontrar o caminho até a caverna. Isso com certeza é muito melhor que andar pelo rio. Sem dúvida, Sara concordou. Sete mergulhou para a entrada da caverna. Sara seguiu ele. Nenhum deles sentiu medo. Olá! A caverna ecoou de volta. Eles lentamente penetraram fundo na caverna, onde um túnel estreito saía em uma sala enorme. Eles pararam e flutuaram, olhando para o vasto espaço ao redor. Nas paredes e no teto da caverna estavam pinturas de animais. Como será que subiram tão alto para fazer essas pinturas? Quer dizer, aqui em cima onde nós estamos? Sara riu. Talvez não sejamos os primeiros a voar dentro dessa caverna. Sara e Sete voaram para mais fundo da caverna. Sete, essa caverna é enorme, deve continuar por quilômetros. Eles seguiram por outro corredor estreito que abriu-se novamente noutra sala enorme. Então, por outro corredor, e outro, e outro. Sara seguia logo atrás de Sete, sentindo espanto que algo tão extraordinário estivesse bem ali na montanha, acima da cidade, por toda a sua vida, sem que ela soubesse a respeito. Voaram cada vez mais fundo. Espero que saiba o que está fazendo, Sete, pensou Sara, lembrando do sonho assustador de Sete e sentindo-se um pouco claustrofóbica ao reparar que os túneis ficavam cada vez mais estreitos. Ao virar a próxima curva, Sara prendeu a respiração. O túnel parecia terminar de repente, mas Sete continuou a voar em frente dentro da caverna. Sara abriu a boca para gritar, pois parecia que Sete ia dar uma cabeçada na parede de pedra. Quando ele repentinamente desapareceu da vista de Sara, o túnel curvou-se para cima, e Sete disparou para o alto e para fora à luz do luar. Sara foi logo atrás de Sete. Os gritos alegres de Sete ecoaram pelo vale. Bem, acho que Sete libertou-se do sonho da caverna, pensou Sara. Ei, Sara, olhe, a lua está brilhando, gritou Sete enquanto retornava através do vale. Sara, quero voar para todo o sempre. Sara lembrou de ter tido exatamente as mesmas palavras no seu primeiro glorioso voo. Mas acho que devemos voltar antes que alguém dê por nossa falta. Está quase amanhecendo. Vou chegar na casa da árvore primeiro que você, disse Sara enquanto disparava pelo céu. Não é justo, disse Sete fazendo esforço para alcançá-la. Quando Sete alcançou Sara, ela estava flutuando sobre a casa da árvore. Sete voou ao lado dela e ambos riram enquanto flutuavam ali juntos. Ok, Sete, deixe eu mostrar um jeito legal de descer. Só aponte o pé para baixo e você desce. Sara e Sete deram as mãos e apontaram um pé para baixo e desceram. Desceram até pousarem na casa da árvore. Uau, disse Sete. Eu sei, respondeu Sara. Se eu não tiver outra experiência legal como essa enquanto eu viver, essa já terá sido o suficiente. Eu costumava dizer isso, Sara riu, mas descubro que quanto melhor fica, eu ainda quero mais. Salomão diz que isso é normal, que não é ganância tampouco. Salomão diz que supostamente devemos ter vidas espetaculares. Parece bom para mim, Sara. Quer que eu a acompanhe até sua casa? Não, tudo bem. Vejo você amanhã. Bem, Sara, até mais. E obrigado. Capítulo 23. A Lei da Atração. Sara e Sete sentaram-se empoleirados na casa da árvore, no alto da sua árvore, olhando o rio abaixo. A luz do sol filtrava entre as folhas, fazendo padrões de luz e sombra que se moviam na plataforma onde eles estavam.
Sara moveu-se um pouco para pegar mais raios de sol em seu corpo. Ela amava a sensação de sentir-se apenas um pouco fria para então encontrar um raio de sol para se aquecer. Seth observou-a acomodando-se perfeitamente. Ele não podia evitar de notar como ela estava tranquila. Ele, por outro lado, não estava nada tranquilo. Ele se contorcia, primeiro no banco, depois sentado na plataforma e apoiando as costas no banco. Não sei com que eu estou tão nervoso, ele pensou. Salomão acomodou-se num galho bem acima deles, esperando que se ajeitassem. Salomão sorriu ao observar Sara, sua aluna antiga, relaxada e aquecendo-se ao sol, ainda que ansiosa pela conversa com Salomão que logo se iniciaria, enquanto Seth, seu mais novo aluno, parecia debater-se com ansiedade. Isso também deve passar, pensou Salomão, e enquanto seu pensamento se derramava com os raios de sol sobre os alunos que aguardavam, Seth respirou fundo e recostou-se e relaxou. Bem, meus bons amigos sem penas, sobre o que gostariam de conversar hoje? Começou Salomão. Sara e Seth riram. Está, sem dúvida, um lindo dia, Salomão respondeu. Está mesmo, disse Seth. Sara sorriu. Ela sabia que Seth estava para receber um tratamento maravilhoso. Ela amava suas conversas com Salomão e sabia que Seth sentiria o mesmo. Sara descobriu logo na sua experiência com Salomão que seu sábio amigo não tinha muito a dizer, a menos que ela tivesse algo para conversar com ele. Ela também descobriu que nunca era difícil pensar em algo para discutir. Sua experiência de vida na escola e em casa sempre pareceu prover situações que pediam algum esclarecimento. E ela descobriu que qualquer que fosse o assunto sobre o qual ela precisasse de esclarecimento ou respostas difíceis, Salomão estava sempre pronto, desejoso e capaz para ajudar. Sara recordou que no início haviam muitas coisas que ela não compreendia, muitas coisas que pareciam injustas ou desleais, ou simplesmente erradas. Mas com o tempo, conversando com Salomão sobre várias situações, Sara compreendeu a base da filosofia dele, e com o tempo ela tornou-se capaz de encontrar suas próprias respostas para muitas questões que chegavam no seu dia a dia. A coisa mais significante que Sara percebeu que ocorreu em sua vida desde que conheceu Salomão era que ela tinha um contínuo senso de bem-estar. Salomão ajudou Sara a compreender que não importa como as coisas parecem surgir a qualquer momento, a verdade é que tudo está realmente bem. E mesmo Sara brigando com esse entendimento às vezes, até mesmo argumentando com Salomão, ela sabia que isso era verdade. Salomão aguardava. Seth não estava certo sobre o que deveria acontecer. Sara começou. Então, Seth, você pode perguntar qualquer coisa para Salomão. Ele tem respostas para tudo. Seth mudou de posição. Tem alguma coisa importante sobre a qual tenha pensado? Continuou Sara. Seth dobrou suas pernas e inclinou-se para a frente, brincando com os polegares. Ele parecia mergulhado em pensamentos. Bem, sim, eu tenho pensado sobre muitas coisas. Eu tenho perguntas acumuladas desde os 4 anos de idade. A mente de Seth estava rodopiando e ele sentia dificuldade para focar. Ele mal podia acreditar que alguém, mesmo essa incrível coruja que ensinou-o a voar, teria respostas para tudo o que ele tinha para perguntar. Bem, Seth, Salomão começou calmamente. A boa notícia é que você não precisa fazer todas as perguntas de uma só vez. E a outra boa notícia é que não há limite para as respostas que virão até você. Nenhum limite de quantidade ou de tempo. Você pode tomar o tempo que precisar, prosseguindo com suas respostas. E qual é a má notícia? Perguntou Seth. Ah, isso? Não há má notícia, Seth. Salomão sorriu. Sara reclinou-se contra a árvore e sorriu. Ela gostou disso. Seth estava começando a se concentrar e coisas sobre as quais ele pensava começaram a fluir em sua mente. Ok, Salomão, tenho algumas perguntas. Por que a vida é tão injusta? Quero dizer, por que algumas pessoas têm vidas tão boas e outras vivem tão mal? Por que as pessoas podem ser tão más com as outras? Por que as coisas ruins acontecem? Por que as pessoas têm que morrer ou ficar doentes? E por que temos que matar e comer animais? Por que as enchentes destroem algumas fazendas enquanto outras pessoas estão morrendo de fome pela falta de chuva que não permite plantar e colher? Por que a maioria das pessoas tem que trabalhar tão duro todos os dias de suas vidas e então morrem cansadas sem deixar nada para mostrar aos outros do seu trabalho duro?
E por que os países lutam uns com os outros? Por que não podem simplesmente deixar os outros em paz? Por quê? Sarah sentou com os olhos arregalados. Ela nunca viu alguém disparar tantas perguntas em tão pouco tempo na sua vida. Seth fez mais perguntas nos primeiros 5 minutos do que eu fiz nos 5 primeiros meses, ela pensou. Seth continuava. O que aconteceu com todos os índios que moravam aqui? E o que deu ao homem branco o direito de tomar suas terras e destruir suas vidas e... Sarah olhou para Salomão. Ela imaginava se Salomão já tinha ouvido tantas perguntas ao mesmo tempo antes. Salomão ouviu pacientemente. Finalmente, Seth parou. Ele olhou para Salomão e reclinou-se contra a árvore. Ele estava respirando pesadamente, quase arquejando. Salomão começou. Bem, Seth, nós temos um ditado aqui. Peça e lhe será concedido. Não me recordo de estar com outro alguém com tantas perguntas quanto você. E é minha promessa para você que para cada uma das suas questões você receberá uma resposta. Também é minha promessa de que com cada uma dessas respostas você terá mais perguntas. No começo, algumas vezes as respostas não vão satisfazê-lo completamente. Demora algum tempo para que elas façam sentido. Temos um tempo glorioso juntos, e isso é certo. Sarah estava surpresa com o tom das perguntas de Seth. Ele parece tão irritado, ele é tão focado no que é injusto, pensou Sarah. Salomão olhou para Sarah. As questões de Seth lembram-se suas primeiras perguntas, Sarah. Sarah foi pega de surpresa. Salomão e Seth estavam conversando e Sarah quase esqueceu que Salomão sabia tudo o que estava em sua mente. Ela tentou lembrar suas primeiras perguntas para Salomão. Parecia ser tanto tempo atrás. Lembra-se de Donald? Sarah ouviu Salomão em sua mente. Sarah sorriu. Sim, eu me lembro dele. Sarah recordou como ficou indignada quando os valentões da escola estavam incomodando Donald, um aluno novo da cidade. Aquelas emoções tão intensas que eram tão reais na época, agora pareciam tão distantes. Ela recostou-se na árvore, percebendo o quanto já evoluíra até agora. Sarah olhou para Seth, tão seriamente enchendo Salomão de perguntas, e amou isso. Ela ficou maravilhada porque enquanto Salomão estava conversando com Seth, recolhendo cada detalhe do que Seth estava perguntando, ele estava ao mesmo tempo mantendo uma conversa com ela em sua mente. Ela sentiu uma bolha de alegria explodir em seu peito em resposta a essa descoberta. Ela arrepiou-se de excitação ao perceber que sua experiência com Salomão estava se expandindo para novos níveis. É sempre satisfatório para um novo mestre observar outro mestre trabalhando, Sarah. Ela ouviu Salomão em sua mente. Nós temos uma gloriosa manifestação aqui. Sarah sorriu. Ela mal podia esperar. Ela focou sua atenção no que Seth e Salomão estavam conversando. Seth estava quieto agora, e Salomão tinha começado. Seth, essas questões são maravilhosas. Eu posso ver que você deu muita atenção a essas coisas. Agora vejamos por onde começar. Sarah, Seth e Salomão estavam quietos. Pareciam especialmente quietos após o amontoado de questões que Seth lançou para Salomão. Salomão não começou a falar imediatamente. Pareceu para Sarah que ele estava de algum jeito calculando tudo o que Seth havia perguntado e estava agora organizando tudo para começar suas respostas numa manifestação organizada. Salomão falou. Eis o ponto de início. Essa é a primeira coisa que você deve compreender antes que qualquer outra resposta faça sentido. Não há injustiça. Os olhos de Sarah passavam de Salomão para Seth. Ambos estavam momentaneamente quietos. Sarah sentiu desconforto. Ela sabia que essa resposta não cairia bem para Seth. Pareceu para ela que todas as questões dele eram sobre injustiça. E numa curta sentença, Salomão pareceu estar derrubando a base de tudo o que Seth queria saber. Seth pareceu tenso, mas antes que pudesse juntar seus pensamentos e começar a protestar, Salomão continuou. Seth, antes de começarmos a discutir os assuntos específicos que você levantou, eu quero lhe dar a compreensão de como o universo trabalha magnificamente. E uma vez que compreenda essas bases e tenha uma oportunidade de observá-las em sua vida, então será mais fácil para você compreender quanto consistentemente elas afetam não apenas a sua vida, mas a de todo o mundo também. Seth sentou-se ereto e fitou Salomão atentamente. Sarah sorriu. Ela mal podia esperar para ouvir Salomão explicar a lei da atração para Seth.
Existem leis nessa cidade que afetam as pessoas que moram aqui? Com certeza, provavelmente muitas, respondeu Sete. Cite uma. Lei de limite de velocidade. Você só pode dirigir até 60 quilômetros por hora na rua principal, disse Sete. Qual você acha que é a lei mais poderosa, Sete? A lei dos 60 quilômetros ou a lei da gravidade? Sete sorriu. Essa é fácil, Salomão. A gravidade deve ser muito mais importante que a lei da velocidade. Por que isso? Porque Sete continuou entusiasmado. Apenas algumas pessoas são afetadas pela lei da velocidade no trânsito, mas todos são afetados pela lei da gravidade. Salomão sorriu. Muito bom. A lei dos 60 quilômetros pode ser facilmente ignorada. Não é tão fácil ignorar a lei da gravidade. Certo, Sete sorriu. Existe outra lei muito mais importante, muito maior que a lei da gravidade. É a lei da atração. E assim como a lei da gravidade afeta tudo que existe sobre o seu planeta, a lei da atração afeta tudo que existe em todo o universo, em todo o espaço e todo o tempo, e em tudo que não tem espaço e não tem tempo. De fato, a lei da atração é a base de tudo que existe. Salomão tinha a atenção de Sete. Ele inclinou-se para a frente, esperando por mais. A lei da atração, em termos simples, diz: aquilo que é semelhante a si mesmo é atraído. Em termos mais complicados, significa que tudo no universo está emitindo um sinal vibratório, e os sinais que são iguais se juntam magneticamente. Sara observou a expressão de Sete cuidadosamente. Ela recordou como foi difícil para ela captar essas novas ideias no começo, e imaginou como Sete as aceitaria. Quer dizer, como sinais de rádio? Perguntou Sete. Muito parecido com isso. Sara sorriu. Veja, Sete, o universo todo é baseado em vibrações. E é através dessas vibrações que as coisas ficam juntas ou se separam. Aquilo que é semelhante a si mesmo é atraído. Bem, como você sabe quais coisas têm o mesmo sinal? Você pode procurar ao redor e ver as coisas que estão juntas. Essa é uma forma. E com alguma prática, você poderá começar a ler o sinal vibratório das coisas antes mesmo de estarem verdadeiramente juntas. Você pode verdadeiramente ler o sinal antes mesmo da manifestação física. Sete ponderou. Legal. Sara sorriu novamente. Isso estava indo muito bem. Eu emito um sinal? Sem dúvida que sim. Todo mundo? Sim, certamente. Bem, então como é que sei que sinal estou emitindo? Você pode saber através de como você está se sentindo e pelo tipo de coisa que está vindo até você. Posso saber que sinal os outros estão emitindo? Não é seu trabalho acompanhar isso, mas você pode saber o que estão emitindo através do que está chegando a eles e através de como parece se sentir. Suas atitudes e humores vão lhe contar muito sobre como estão indo. Então, como posso me encontrar com sinais como os meus? Isso não é trabalho seu também. A lei da atração fará os encontros. É possível emitir um sinal de propósito? Sim, sem dúvida é possível emitir um sinal de propósito, e é isso que vim ensinar a você. Uau! Sara gritou estridentemente. Ela sentiu tamanha euforia que pensou que sairia voando da árvore. Ela estava muito impressionada com a clareza da mente de Sete, e ela amou o poder de suas questões e a facilidade com que ele captou as respostas de Salomão. Bem, conversaremos mais amanhã, disse Salomão. Ah, cara, Sete reclamou, não desejando que isso acabasse tão cedo. Tenho ainda 1 milhão de perguntas, Salomão. Temos que parar agora? Sete, conversaremos mais sobre tudo o que você perguntou. Pelos primeiros dias, cada resposta vai gerar dezenas de novas questões em você. Mas antes que você saiba, você terá uma base de compreensão e tudo o que você quiser saber será entendido facilmente. Eu apreciei imensamente essa interação, completou Salomão. Eu também, Salomão. Sete e Sara disseram ao mesmo tempo com uma só voz. Aí está, 2 seres em perfeita harmonia vibratória. Sara e Sete olharam-se enquanto Salomão levantava voo, deixando a árvore e desaparecendo. Muito legal, né? Sara disparou. Pode ter certeza, Sete respondeu. Capítulo 24. Atenção às vibrações. Sete e Sara se encontraram na casa da árvore e esperaram por Salomão. Queria saber onde ele está, disse Sara.
Subitamente houve uma rajada de vento, e folhas e poeira caíram dos galhos acima. Sara piscou e esfregou os olhos com a poeira que os atingiu. Sete cuspiu poeira e um pedaço de folha que entrara em sua boca, e no meio dessa agitação, Salomão desceu bem sobre a plataforma. Sete e Sara saltaram de susto. Desculpem por isso, disse Salomão. Estou tentando um novo tipo de aterrissagem e ainda preciso de prática. Sara não sabia o que pensar daquilo. Ela nunca tinha visto Salomão fazer algo assim em todo o tempo que se conheciam. Quer dizer que você também está aprendendo coisas? Sete perguntou com espanto. Claro, nós estamos continuamente evoluindo. Mas eu pensei que você soubesse tudo. Sete e Sara disseram ao mesmo tempo. Salomão riu. Qual seria a graça disso? Veja, seria um estado muito triste ter descoberto tudo o que há para descobrir. Realmente ter terminado. Finalmente e de uma vez por todas. Eu lhes asseguro que isso não existe. Não existe isso de terminar. Existe apenas um eterno, perpétuo e alegre movimento adiante. Salomão firmou-se na plataforma e com seu bico arrumou algumas penas no lugar. Isso, assim está melhor, ele disse. Agora vejamos, por onde começamos? Bem, Sete começou. A noite passada estive pensando sobre o que você disse sobre emitir meu próprio sinal. Eu não sei porquê, mas isso fica voltando à minha mente de novo e de novo. Eu nem compreendo realmente o que significa, mas eu fico pensando nisso assim mesmo. Salomão sorriu. Eu fico muito satisfeito porque de tudo que conversamos, isso foi o que mais ficou marcado em sua mente, porque é a coisa mais importante que tenho para lhe ensinar. Sara inclinou-se para a frente com interesse. Salomão estava falando praticamente sobre as mesmas coisas que havia lhe ensinado, mas com Sete ele parecia estar usando outras palavras, e ela queria ter certeza que entendera isso que Salomão considerava ser o mais importante. Primeiro, você deve entender como é que você emite um sinal. Seu sinal tem a ver com o que você está percebendo. Percebendo? Sim, aquilo a que você está dando atenção, aquilo em que você está focado. Por exemplo, quando você está recordando, você está emitindo seu sinal vibratório. Quando você está observando, ou olhando, ou pensando sobre alguma coisa, você está emitindo seu sinal. Quando você está ponderando, ou estudando, ou examinando, ou imaginando, você está emitindo seu sinal. E quando estou falando sobre alguma coisa? Principalmente aí, porque quando você está falando de alguma coisa, isso geralmente tem sua total atenção. Caramba, Salomão, parece que estamos emitindo nossos sinais em praticamente tudo o que fazemos. Bom, Sete, está absolutamente certo. E uma vez que o universo está constantemente combinando seu sinal com coisas que são como seu sinal, é muito bom quando você emite seu sinal propositalmente. Bem, isso faz sentido, Salomão. Mas o que acontece quando vejo alguma coisa terrível? Algo que é ruim ou errado? O que acontece com meu sinal? Seu sinal é sempre afetado por aquilo a que você está dando sua atenção. Sara observou Sete. Ela podia sentir seu desconforto. Ela recordou como tinha sido difícil para ela compreender essa parte no início. Mas Salomão, Sete protestou. Como eu posso fazer algo ficar melhor se eu não der minha atenção ao que está errado com isso para começar? Certamente é apropriado dar sua atenção a isso para começar. De fato, é assim que você decide como você pode ajudar, ou o que seria melhor, ou o que é que você deseja. A coisa importante é decidir o mais rápido que puder o que seria melhor ou o que você deseja, e então dar sua total atenção a isso. Então o universo poderá trabalhar para corresponder a isso. Ah, entendo, disse Sete hesitante. Com um pouco de prática você será capaz de saber qual é o seu sinal vibratório. Você saberá que o modo como se sente é um excelente indicador no seu sinal. Quanto melhor você se sentir, melhor. Quanto pior você se sentir, pior. Não é realmente muito complicado. Sete estava quieto. Sara não tinha certeza se era porque ele tinha entendido ou porque ele não acreditava em Salomão. Ele pareceu mais interessado quando Salomão estava falando dos sinais de rádio e vibrações. Mas quando Salomão começou a falar sobre sentimentos e emoções, Sete pareceu se fechar. Veja, Salomão continuou. A maioria dos seres humanos está lidando com vibrações o tempo todo.
Eles apenas não sabem disso. Tudo em seu mundo físico tem uma base vibratória. Os seus olhos veem o que veem porque seus olhos compreendem vibrações. O que você ouve é porque seus ouvidos compreendem vibrações. Mesmo que você cheira, sente o gosto ou sente com seus dedos, é porque seu corpo entende vibrações. Sete iluminou-se. Eu lembro quando uma professora trouxe diapasões para a escola. Cada diapasão de um tamanho diferente. Ela tinha um pequeno martelo para bater neles e ela nos disse que o motivo por que soavam diferentes era porque tinham vibrações diferentes. Muito bem, Sete. E do mesmo modo, tudo no universo está emitindo vibrações diferentes. E você está observando essas vibrações diferentes com seus sentidos físicos. Seu nariz, seus olhos, seus ouvidos, sua pele, as papilas gustativas da sua língua. De fato, tudo que você percebe ou vê ou compreende ao seu redor é sua interpretação de alguma vibração. Salomão estava usando muitas palavras que Sete e Sara não entendiam com certeza, mas quanto mais Salomão falava, mais eles compreendiam. Você está dizendo que uma flor está emitindo uma vibração, meu nariz está recebendo a vibração, e por isso é que posso sentir o cheiro da flor? É exatamente isso, Sete. Você reparou que flores diferentes têm fragrâncias diferentes? Sim, e algumas não têm nenhum odor. Você já sentiu o cheiro de alguma flor que ninguém mais sente? Minha mãe sente o cheiro de flores que eu não sinto. Eu sempre achei que ela estava fingindo. Salomão sorriu. Ninguém sente os mesmos odores e nem vê da mesma forma. Já percebeu que cães são capazes de sentir odores que você não é capaz de sentir? Cães cheiram coisas que eu não desejo cheirar, disse Sete rindo. Sara riu também. Salomão riu. Já percebeu que os cães podem ouvir coisas que você não pode ouvir? Sim, percebi. Então, Salomão continuou. Não apenas todos os tipos de cães estão emitindo todo tipo de diferentes vibrações, como diferentes receptores recebem diferentemente. Divirta-se com isso por alguns dias. Veja que tipo de coisas você observa que lhe ensinam sobre vibrações, e então falaremos novamente. Eu apreciei imensamente essa interação. E antes que Sara e Sete pudessem protestar, Salomão já estava indo embora. Ele, com certeza, nunca perde tempo quando está pronto para ir embora, não é? Riu Sete. É verdade. Sara sorriu. Ok, Sara. Vejo você amanhã aqui depois da escola. Vamos comparar anotações sobre o que observamos. Ok, nos veremos. Sara estava tão satisfeita que Sete estava animado com o que estava aprendendo com Salomão, que só quando ela já estava quase em casa é que percebeu que eles nem se importaram em balançar na árvore.